Estamos de volta ao terceiro bloco do Antenados na Geral. Estamos colocando, como eu falei no último bloco, passou no divã. E vamos ouvir os problemas e os anseios, as dificuldades que traz para ele ansiedade, depressão e tudo mais. Nós falamos um pouco sobre o perigo de ter como termômetro de sucesso ministerial o desempenho de número, de tamanho de igreja, né? Porque o cara tá pequeno, a dele é grande, então ele é melhor pastor do que eu, ou não está crescendo agora a igreja, eu vou desistir porque Deus não me chamou para isso. Esses não são os melhores parâmetros para você fazer qualquer tipo de sucesso ou não. Nós falamos que às vezes Deus tem chamado também específico para cada um e isso é uma coisa que tem que ser analisada. Além disso, desse debate nesse bloco, quero levantar também mais uma bola. Nós falamos no início sobre a questão de pastor é quem ajuda, quem aconselha a igreja, quem às vezes ajuda a resolver problemas espirituais, financeiros, pessoais, amorosos e por aí vai. E às vezes ele não tem tanto tempo para cuidar do seu, ou aquilo tudo contamina tanto ele, que ele tem uma dificuldade e absorve, e se ele não der vazão para aquilo, isso afeta também a vida dele, o íntimo dele. Fala, poxa, estou há 10 anos aqui, eu nunca vi tanto problema na igreja. Eu já vi um pastor falando isso. André cresceu, mas eu estou há 10 anos pregando para as mesmas pessoas, estou vendo isso piorando. Por que isso? A gente tem que entender que às vezes não é a culpa do pastor, ele joga para cima de si a culpa, né, das pessoas não melhorarem durante o tempo na sua igreja. E o que eu quero perguntar para vocês é, dentro daquilo que foi falado também, que qual o cuidado que o pastor tem que ter também? Eu sei que ele é humano, mas ele tem que ter cuidado ao abrir a vida dele para a igreja de alguma maneira, né? Porque às vezes desespera o povo. Né? O cara, poxa, tá ruim aqui, minha vida tá ruim com a minha mulher. Aí o pastor vem, poxa, eu quero pedir a oração dos irmãos, que lá em casa tá ruim, meu relacionamento com a mulher. Aquilo vai trazer um desespero pro povo. Meu Deus, se o pastor tá ruim, a minha vida vai acabar então. O pastor tem que ter também... Tem que ter um certo escudo de algumas coisas, ou não. Tem que ser um pouco aberto para as pessoas entenderem que ele é humano mesmo e acontece com todo mundo. Como é que vocês entendem essa abertura que o pastor dá para da vida dele para os membros da igreja? Olha só, respondendo à pergunta anterior, eu acredito que a gente tem que ter uma percepção real da situação. O pastor, na maioria das vezes, ele tem uma facilidade, uma tendência de culpar a si mesmo por tudo. Quando, na verdade, nem sempre a culpa é nossa, como você acabou de dizer. Às vezes, a culpa é do rebanho. Existe muito isso. O povo tem facilidade de tentar ter compromisso, mas comprometimento com a obra quase ninguém. Você vai pegar, a maioria das igrejas hoje, elas você vai fazer uma análise, você percebe o quê? De que 90% apenas assiste os cultos. É 10% que carrega o bonde nas costas. A carga mesmo, 10% só. Você tem lá 3 mil membros. Se você tiver 300 pessoas com as quais você pode contar, é muito. Porque a maioria só assiste, vão lá, só quer o cardápio pronto. É o tipo crente self-service. Ele só quer ir lá e pegar o que interessa para ele e depois, no domingo que vem, ele vai assistir culto em outro lugar. E aí, por falta de comprometimento, muitas das vezes o crescimento não acontece. Mas comprometimento do rebanho. Não adianta o pastor ficar limpando o banheiro que não vai resolver o problema dele, não. Agora, em relação ao que você perguntou por último agora, eu acho que o pastor tem que ter muita cautela em tudo que fala, principalmente quando se expõe. Porque ele é um ícone, ele é um modelo, é um paradigma a ser seguido. Então, à medida em que ele se expõe, se fragiliza demais, com certeza ele pode contaminar o próprio rebanho, por falta de sabedoria dele. Então, é por isso que eu recomendo o seguinte, o pastor devia ter uma mentoria, um grupo de pastores, um staff de amigos pessoais, com o qual ele pode conversar, em particular, no dia de folga pastoral, ele vai lá, encontra com alguém, fala assim, olha, pastor, existe dia de folga pastoral? Né? Não precisa, porque olha só, a esposa, tem muita esposa de pastor que está nos ouvindo agora, que está quase que pedindo divórcio, porque reconhece que o marido casou foi com a igreja, não com ela. E aí, filho de pastor que odeia ser filho de pastor, infelizmente, porque o pastor não tem folga, tudo é igreja. No dia, né, não tem uma folga, não tem um dia para ir na praia, não tem um dia para ir no shopping. E por culpa nossa, André, olha só. Isso, de certa forma, não traz também uma ansiedade para a sua, quando, por exemplo, a família não abraça o ministério? Não que ele dê tempo. Por exemplo, eu tenho um pai que cresceu dentro da igreja, mas a minha mãe e eu abracei tanto também que eu ia para a igreja junto, eu via.
Assim, você vê quando a família do pastor abraça a igreja, ele tem muito mais facilidade nessas questões emocionais de casa do que talvez uma que a mulher ausente ou filho ausente. É meio esquisito esse tipo de coisa, né? Eu quero falar depois um pouco da família e como a família envolve, mas ouvir um pouco dos pastores, como é que eles entendem essa questão de o pastor se culpar por coisas que não são culpa dele, e aí ele traz ansiedade. Poxa, eu estou há 10 anos aqui, pastor dessa igreja, e o pessoal parece que só piora. E essa situação mesmo também dele expor um pouco. Poxa, gente, orem por mim, eu estou passando pela situação, até que ponto ele pode se expor? Nós abrimos várias lacunas até agora. Como eu falei, eu fico só ouvindo, aprendendo, observando e também formando uma opinião que eu tenho em cima de tudo isso. O pastor Edson falou em relação ao número de pessoas, o pastor fica triste quando não vê ovelha, ele quer pregar, quer ganhar para Jesus. Aí é aquilo que todos nós pastores temos, eu especialmente que eu sou evangelista. Então, o evangelista ele quer ver ímpio para se converter, o pastor quer ver o povo dele, os membros dele, as ovelhas dele, para ele pastorear e usar o púlpito para doutrinar, até discipular e até ensinar. Então, o pastor ele junta os 5 ministérios, né? O profeta não precisa de multidão, o profeta precisa de uma pessoa para profetizar. Entendeu? O mestre já quer uma galera para ele ensinar, porque aquilo que ele tem no coração de ensinamento de Deus, ele quer passar para o maior número de pessoas. O pastor não precisa de muita gente para pastorear, porque muitas vezes o Senhor coloca aquelas ovelhas com muito carrapicho, você arranca, cata, deixa a ovelha limpinha, a ovelha vai lá fora na rua, quando volta, vem que nem cachorro, cheio de pulga, cheio de carrapato, e você tem que, então, isso é uma coisa estressante, entendeu? Para mim, que sou evangelista, é horrível, que eu quero público para ganhar almas. Deus me botou com multidão de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, mas a minha igreja é pequena. Então Deus está me ensinando, olha, você tem que aprender a cuidar do pouco, porque a hora que você aprender a cuidar do pouco, eu vou te colocar um dia sobre o muito. Eu penso assim. Mas, agora voltando ao que você falou. Tem pastores também que criam uma redoma de poder, de autossuficiência, de autovalorização. E quando ele sofre alguma coisa que é depreciativa, ele criou tanta fortaleza em si que ele fica sem graça de expor um problema. Aí ele acaba falando para aquele que é um amigo, mas o amigo tem um amigo, e isso acaba virando uma fofoca, isso acaba trazendo uma imagem, no caso, depreciativa para o próprio ministro, e ele depois acaba ficando sem saber como vai ser essa situação. Mas como o pastor falou, nós somos sujeitos, ele também falou, como Elias, as mesmas paixões, aos mesmos sentimentos, nós somos carne, não tem jeito, por isso que essa carne aqui nunca vai se converter. Então, queridos, tem que parar essa coisa de achar que pastor é o super crente, é o super homem. Não, não. Muitas vezes, olha, só eu sei, quantas vezes eu subi ao altar para pregar e estava com um problema terrível, sem vontade de pregar, e Deus fala, não, vai que é tua, Tafarel, você vai pregar. Foi o Galvão Bueno, não foi Deus que falou, não. Foi o Galvão Bueno que falou isso. Não foi Deus, não. Entendeu? Mas é. Não confunda Deus com Galvão, hein? Não, mas é assim, mas você tem que subir e tem que verdade. E quantas vezes você está passando um problema de desafio de fé, como é o tema do programa, e você está num desafio de fé ali, e Deus vai lá e manda você pregar fé. Mas, Senhor, vai e prega. Entendeu? Então é difícil. Agora, nós temos uma coisa, né? Para a glória de Deus, que é o Espírito Santo que habita em nós. Ele é o consolador. Ele é o ajudador. Então, quantas e quantas vezes você está numa situação totalmente, não é nem de derrota. Eu digo isso. Um dia desse eu vinha passando com o carro, o irmão colocou assim no vidro do carro. Eu nasci para vencer. Aí eu falei, você está errado, amado. Você está errado. Você nasceu para ser mais do que vencedor. Porque vencedor você já foi quando você nasceu. Deus escolheu você. Em meio a 179 milhões e 999 mil espermatozoides. Deus escolheu você. Mas você veio para ser mais do que vencedor. Ele, amém. Você é pastor? Eu falei, glórias a Deus. Ele, obrigado. Entendeu? Deixa eu refrasear a minha pergunta. Não é até que ponto o pastor deve ou não deve expor, talvez, a sua vida, os seus erros e por aí vai. A igreja está preparada para ouvir? É isso aí. Eu acredito que não. E receber bem e tratar o pastor como talvez o pastor trata quando uma pessoa vem, pastor, pequei, fiz isso. Vem aqui, querido, tal. Se o pastor fala, gente, fiz isso, ele vai receber a mesma condição de trato? Muito difícil, porque aí entra uma questão política. Às vezes o pastor está errado, mas ele tem um grupo em torno dele que tem voz ativa. São grupos de líderes que conseguem segurar uma situação adversa do pastor. Não é o ideal. Agora, se o pastor está passando alguma dificuldade, e é natural que passe, se nós não passarmos dificuldades, se algum dia se acordar e dizer assim, eu não tenho problema nenhum,
Ora sobre mim, então. Duvide que você esteja vivo. Morreu. Morreu. Você morreu, você não tem problema nenhum. Ou então acordou arrebatado. Acordou arrebatado. Então não tem disso. Agora, eu estou me lembrando aqui de João 21, quando Jesus tinha ressuscitado já e Pedro foi pescar. Vamos pescar. Acabou. Ele morreu. E Jesus apareceu. E provavelmente João, porque a Bíblia diz o Tiago, aquele que Jesus amava. Então, João disse assim, eu acho que é Jesus. Aí Pedro, será? Não reconheceram. Discípulos de Jesus. Vamos tentar colocar os pastores nesse mesmo nível. Pedro desistiu do ministério. Perdeu a fé. E quando Jesus perguntou para ele 3 vezes, Pedro, amas-me? Mestre, eu amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Ele perguntou 3 vezes. Porque ele conhecia o perfil psicológico de Pedro. A estrutura psicológica de Pedro. Deus conhece a minha estrutura e a dos colegas. Estrutura psicológica, quais são as minhas imperfeições, Deus sabe. E sabe que dentro do ministério, aquilo vai evidenciar muitas vezes, vai comandar muitas vezes uma atitude. E o Espírito Santo vai nos ajudar. Por isso, pastores têm comportamentos diferentes, porque eles têm estrutura psicológica diferente. Me permitam, uma vez um colega disse assim, pastor, deixei minha igreja. Isso foi numa terça-feira. Domingo eu cheguei lá, me chatearam muito, eu falei, fui. Larguei a Bíblia lá e fui embora. Eu falei, rapaz, você fez isso. O senhor não acha que eu estou certo? Eu falei, não me pergunta isso. Eu vou te fazer uma outra pergunta. Alguém falou para ele, vai que é tua Tafarel? Você estava pastoreando, apacentando as ovelhas de Jesus. Se ele te perguntar assim, onde você deixou minhas ovelhas? O que você vai responder? Ele, pastor, mas eu não aguentava. Mas você não tem que aguentar. Você tem que pedir o poder de Deus para aguentar. Você não vai aguentar mesmo. Nem eu, nem você, nem ninguém. Vamos para um rápido break, estourou 15 minutos. Você viu que não é fácil a vida de pastor. Ele pode ter crise e ansiedades por causa de crescimento de igreja, por causa de conversões, porque às vezes ele não pode se expor bastante ou compartilhar com outra pessoa o que ele está passando, ou porque a sua família talvez não abrace o seu ministério como ele imaginasse que seria, ou como ele gostaria que seria. Então tudo isso pode causar crise, ansiedade e até depressão em alguns pastores. E nós estamos tratando, no último bloco nós vamos agora, vamos ver como pode resolver talvez algum desses problemas, ou isso cada um é de cada um com Deus. E eu vou perguntar para os pastores o seguinte, o que eles imaginam hoje que sejam os maiores problemas dos pastores? Estou falando problema pessoal, de vida de pastor. Às vezes é falta de dinheiro, porque ele está vendo aqui um monte de gente na igreja, os filhos querem ter aquilo, querem viajar, ele não pode dar isso. Isso causa dificuldade para um pastor. O que hoje dá trabalho, dor de cabeça, ansiedade para um pastor? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta para o último bloco. Não sai daí, Antenados volta já já.